Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um boletim do mercado do boi gordo, mercado com realidades diferentes. Praça em São Paulo trabalhando de um jeito, no interior a situação é um pouco diferente. Quem vai explicar para a gente o que está acontecendo é o Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Ronald já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, viu, Ronald? Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender essa metodologia aí de precificação da arroba do boi gordo, com esse diferencial aí sendo colocado à mesa, principalmente por conta das regiões produtoras. O que está acontecendo? Conta mais para a gente, Ronald. Olá, Alexandre. Olá a todos que nos assistem. Bom dia. E vamos sim falar desse mercado que a gente viveu uma realidade nos últimos dias, que foi interior do Brasil perdendo força, Alexandre, e Bolsa e Praças Paulista teve até boi aí 10, 12, 15 reais abaixo do que está sendo praticado hoje, mas fechando o mês de junho muito acima do que foi praticado no meados do mês de maio e mês de junho em si. A gente até observou algo, Alexandre. Quem no interior da Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Goiás, que fez seguro de preço mínimo na Bolsa, teve um diferencial de base se alongando. A Bolsa, há 10, 15 dias atrás, praticava o boi a 215, 212, alguns indicadores, além do CPEA, trouxe essa realidade, e hoje o CPEA trabalha na casa 225. Então a gente percebe que o seguro feito na Bolsa para o preço do boi teve aí uma descorrelação, que raramente acontece, mas aconteceu nesse período do maio e do junho, que é a Praças Campinas, Praça São Paulo mantendo o preço e não deixando a bolsa cair para fechar o contrato, trazendo a rentabilidade para quem fez seguro de baixa. Então, teve boi a 215, 212 em Praça Paulista? Sim, mas fechando o mês a 225, que é o que está a tela nesse atual momento. Então, as escalas se alongaram, mas o diferencial de base também alongou no interior. Ô Ronald, vamos traduzir isso em números. Como é que está essa diferença? E só para entender essa movimentação. Na Praça Paulista houve essa valorização de praticamente R$ 10. Como é que foi no interior? Perfeito, Alexandre. Quando você pega no interior, olha para você entender um pouco a dinâmica. A gente teve até alguns boatos de não ter escala de abate para o mês de junho em algumas regiões, como era o caso da Rondônia, caso do Tocantins, também a gente viu clientes relatando isso, região de Rio Maria, Marabá, Santana, muitos clientes relatando isso também, Ronald, escala de abate só para o mês de julho. Nessas regiões, gira em torno de 22, 23, chegando até 29 a 30. Rondônia chegou a ter boi sendo precificado na gôndola do frigorífico regionais ali, próximo a R$ 190, boi destinado à China. Quando era boi comum, senta menos um boi hoje de 225, Alexander, a gente fala aí que esse diferencial de base está aproximadamente R$ 35, quando o histórico é de 28, 20, 25 para essas regiões. Então alongou ainda mais. A gente acredita que agora nessa reta final do segundo semestre isso deve diminuir, mas para quem fez seguro, e foi um caso de um cliente meu, Ronald, quero fazer seguro para o boi junho. Fizemos seguro na casa dos 230, tudo que caísse o cliente ganhou. Então o cliente pagou em torno de 4,80 dentro do mês de março para proteger o junho. Nesse atual momento ele só está retornando o prêmio investido. E o boi na região dele caiu 10 a 12 reais comparado ao diferencial de base, que Praças Paulistas. Então, infelizmente, o seguro, para quem trabalha com put ou com put spread, não foi tão remunerador para o animal que está saindo na ponta compradora. Ronald, no final das contas, como é que a gente entende isso? A oferta ainda grande no interior? Oferta ainda grande, Alexandre, e isso talvez numa conjectura um pouco maior, é muito mais proveniente daquele cliente que
que iria soltar os seus boi dentro do abril, dentro do maio, mas devido o preço tá um pouco sustentado dentro do abril, ele tentou esperar um pouco mais. E esse movimento, devido à oferta de pasto, que ela tardou lá no começo, mas ela apareceu um pouco mais no fim, muitos acabou segurando esse animal um pouco mais. Hoje cedo falei com um produtor rural, não é cliente nosso, nos ligou aqui tentando entender uma visão de mercado. Ele ainda tem boi, o boi dele está pronto no pasto e ele está segurando mais 10, 15, 20 dias. Como ele tem um custo nutricional nesse momento um pouco baixo dentro do pasto, mas ele está preferindo segurar para ver se essa melhora chega em Minas especificamente. Então, assim, eu falei para ele que não era algo saudável, não orientava a fazer aquilo, eu preferia rodar o animal, mesmo com um preço um pouco mais baixo, e voltar para as compras de reposição. E falando de reposição, Alexandre, esse mercado continua muito sustentado. A gente até teve uma leve correção pontualmente agora no mês de junho, final de maio, mas quando você olha no interior, que ainda interior da Rondônia, Mato Grosso, Pará e Mato Piba, que essas altas ainda não tinham chegado com tanta agressividade, agora você começa a ver o preço um pouco mais firme. Então, tá difícil comprar um bezerro abaixo de R$ 9 o quilo, 270 arroba, tá difícil. E aí quem tá vendendo tá segurando e tá tendo preços, muitas vezes até os 10 reais já começa a aparecer que seria um arroba do bezerro a R$ 300, tá, Alexandre? Mas vale então, mas vale ainda essa troca, Ronald? Alexandre, ela vale, ela só talvez não esteja tão alinhada como o que era ali praticado no começo do ano, tá, Alexandre? Já Ela ainda é passou, saudável, já o boi passou o continua. melhor momento, é isso que você está alertando, né? Exato, até porque a correlação do bezerro em algumas regiões ela não mudou tanto. Olha para você ver como é impressionante o Brasil. Se eu pego em Minas, um boi teria que ser 235, R$ 240. Quem está aqui nos ouvindo e está vendendo boi em Minas nesse patamar? Por quê? Porque em Minas, região do Triângulo, região onde que você vê uma demanda por confinamento um pouco maior, o bezerro já começou a soltar a corda e o boi ainda não soltou essa corda. O boi ainda está amarrado ainda, sabe? Então, pensando na tomada de decisão, quais as melhores relações de troca que temos hoje? Mato Grosso, depende da região que você está, se for mais norte do Mato Grosso, região do Pará e Rondônia. Mato Piba, pontualmente, depende do Maranhão, eu vi que o preço ainda continua muito atrativo, falei com um cliente recente, Tocantins já deu uma leve esticada o bezerro também, Goiás, essa relação já não é tão saudável também, infelizmente, mas não sendo saudável, o produtor vai tomar a decisão de comprar, infelizmente. E aí alguns já fez um estoque, já vem fazendo estoque desde o começo do ano, desde o final do ano passado. Então, assim, acho que agora é momento de equalizar as médias e essas médias vai ser um pouco mais para cima, tá, Alexander? Muito bom. Na compra do bezerro. Ronald, vamos entender essa questão dessa diferença de realidade aí entre as regiões. Hoje existe um alongamento aí do diferencial de base. Só para quem não está familiarizado com esse termo, diferencial de base é aquela diferença praticada entre o preço de São Paulo e as praças do interior. Quanto mais alongado, significa menor preço no interior do que comparado aí ao preço praticado em São Paulo, que é a referência de formação de preços para o Brasil. Isso é uma tendência, isso é um novo normal, isso é uma novidade, enfim, é só um momento. Como é que a gente entende esse alongamento do diferencial de base e tem prazo para isso acabar, Ronald? Eu acredito que sim, Alexandre, que tem prazo para acabar e se você puder mostrar aquele gráfico, aquela tabelinha que a gente vai mostrar lá na sequência sobre o confinamento, e aí você talvez faça a pergunta sobre o confinamento depois, mas acho que a gente pode explicar mostrando. Hoje eu falei com um produtor rural, Alexandre, e ele é de Minas, ele está na região de Canápolis, e ele falou assim, Ronald, é possível fechar algum contrato com frigorífico, preços CPEA São Paulo? Ele falou, não, preço de CPEA São Paulo, não, preço de bolsa. Eu falei, é possível. Claro que o frigorífico tem que ter um volume maior de animais, acima de 2.000, 3.000 animais, depende até um pouco menos, para ter um contrato antecipado com o pecuarista. Mas a gente mostrando na tela da B3, Alexandre, a gente consegue explicar isso trazendo um diferencial de base, o que é?
é frete e impostos. Quanto se custaria para trazer um boi da Rondônia, posto São Paulo hoje? Ah, custaria R$ 20 por animais, Rony. Tipo, seria 15 reais por km, daria em torno de R$ 20 por arroba. E o imposto é em torno de R$ 6, um exemplo. Então, seria R$ 26. Então, se eu pegar um boi de 225, Alexandre, 225 menos 26, 20 de frete por arroba e 6 de imposto, seria um animal de 198, 199 na Rondônia. A Ronald, mas a oferta que eu tenho hoje é de 195, porque seu frigorífico local entende que deve pagar isso. Tá, então o diferencial de base é isso. Então, não sei se está projetado aí, Alexandre, a tabela da Bolsa nesse atual momento. Estamos com as duas tabelas aqui, do confinamento e da Bolsa. Perfeito. Então vamos olhar a tabela da Bolsa. Se eu estou falando que um boi hoje no disponível em Praça Paulista é R$ 225, R$ 226 para o mês de junho, quando eu olho para o outubro, Alexandre, é um 246. 246, Alexandre. Vamos botar que o diferencial de base para Rondônia, Alexandre, ele mantém nos 26, com a média histórica. Tá bom, Alexandre? Vamos pegar para Rondônia. Depois pode jogar isso para Goiás, para onde você tiver. Tá, 246 menos 26, Alexandre. Estamos falando de um boi para outubro, a gente fazendo a gestão de risco, um boi aproximadamente a 220 na Rondônia, Alexandre. Seria um boi no Goiás a 230, Alexandre. E você falou que os preços lá estão abaixo dos 200, né, Ronald? Exatamente. R$20, está dos 195. Então vamos botar, Alexandre, R$20 a mais num boi de 20 arroba, Alexandre, seria o quê? R$400? Opa, R$400 a mais no mesmo animal que você está tirando hoje do confinamento e mandando embora para o segundo semestre, onde o milho está chegando na região. O milho deve ser um pouco mais barato do que foi no primeiro semestre, porque o milho, primeiro semestre tem menos oferta, agora começa a ter uma oferta um pouco mais abundante. Então, seu custo nutricional cai, sua dieta, que seja atípica, que seja engorda confinada, cai. Então, você tem uma arroba mais produzida um pouco mais barato. A dúvida aqui é, você vai conseguir comprar o seu boi aí pelo menos de 220 arroba? Então, assim, o diferencial de base ele aconteceu pontualmente, devido, na minha visão, uma oferta de pasto um pouco mais abundante dentro do mês de abril e final de maio. O pecuarista segurou os animais e teve que desovar. Então, o interior pesou muito. Agora já percebe essa melhora. A gente já não está com tanta dificuldade. Certo, Alexandre? Ô, Ronald, qual que é a possibilidade dessa estratégia de ofertar mais ou alongar a oferta acontecer também no segundo semestre, principalmente lá no último trimestre, hein? Alexandre, há uma grande chance disso acontecer. Primeiro é a demanda doméstica não melhorando. A gente pode mostrar aqui que internacionalmente nossa arroba é barato, o dólar acima de 5, hoje bateu 5,50, Alexandre, o dólar. Então, tudo justificaria que nossa arroba subisse mais 20, 30 reais. É justificável pelo valor do dólar e pelo valor da nossa arroba no mundo. O que nos pesa nesse momento é a demanda doméstica. Me preocupa a intenção de confinamento. Eu não vejo hoje o pecuarista tímido ou receoso em confinar no segundo semestre. O pecuarista está muito motivado. Motivado por quê, Alexandre? Há 6 anos atrás, 5 anos atrás, não existia uma mídia, uma rede social tão forte como existe hoje. Então, assim, a informação, o Notícias Agrícolas está desde sempre aqui trazendo a informação, mas quando você pega grandes influenciadores do agro, esses grandes influenciadores teve uma dispersão de conteúdo gratuito e cada um puxando a sardinha para o seu negócio e também trazendo uma visão muito boa, trazendo mais informação. Quando eu tenho mais informação, eu tomo melhores decisões. Mas, resumo, eu não vejo o pecuarista para essa reta final tímido ou receoso em confinar. E aí que me traz um ponto de alerta. Se eu tenho milho, se eu tenho sorgo Goiás hoje 44, milho 44, 45, sorgo 34, isso me dá uma diária aí em torno de R$12. Vamos botar aqui que seja 12,30. Então eu posso ver um movimento de confinamento um pouco grande para esse segundo semestre. E o próprio IMEA já trouxe isso, tá, Alexandre? Então, Ronald, não sei qual vai ser o tipo. O preço do boi magro não é um limitador aí, nesse momento? Ou também entra bem na conta?
Não, ele é o único limitador aqui, talvez não tomar de decisão, tá bom, Alexandre? O único limitador. Se a gente pegar, então, imagine que eu estou vendendo um boi gordo aqui no Goiás a 210 e um boi magro seria 220. Talvez você vai ter dificuldade de comprar 220, vai ter que pagar um 230. Então você vai pagar R$ 140 a mais, tá bom? Mas se você quiser fazer a conta do confinamento, você pode fazer também. Mas mesmo eu pagando R$ 140, a conta ainda é positiva. E Vamos aí a ver. gente tá botando aqui, Alexandre, que quem vai confinar não tem um contrato diferenciado, não tem nada, tá bom? Ele vai fazer no quintal de casa lá. Ronald, eu tenho ali uma estrutura que dá para confinar 300 boi no segundo semestre. Mas quem está dentro dos grandes contratos do Goiás, de Minas, do Mato Grosso, da Rondônia, muitas vezes esse diferencial de base muda muito. Mas vamos pegar a realidade que a gente colocou aqui, pode ser, Vamos Alexandre? lá, Vamos discutir vamos ela? ver a tabelinha lá. Tabela de confinamento pensando no boi de segundo semestre. Vamos fazer aqui uma realidade de um boi, Alexandre, vai ficar 100 dias no confinamento. Vai sair em outubro. Esse boi ainda vai para o coxo. Então ele entraria ali no final do junho, no final do julho para agosto e sairia lá em outubro. Tá, um boi hoje na bolsa para outubro, R$ 246, Alexandre. Tá aqui 246. Eu estou colocando aqui um diferencial de base. Frete mais imposto para Goiás seria de R$ 14 para o segundo semestre. Talvez o primeiro semestre for um pouco maior, mas historicamente, Já segundo semestre, o pensando, diferencial de base já ele pensando, diminui. já pensando que esse diferencial de base vai se ajustar aí ao longo do tempo, então, né? Exato. Tá. Exato. Eu estou colocando aqui que a gente manteria o que tem hoje, tá bom? Hoje Goiás tem um boi de 108, 110, para as paulistas 225. Então tá 15. Eu vou manter aqui 14. Vamos botar que o cliente entra com seguro, tá, Alexander? Porque tá entrando com seguro para garantir uma arroba 246. Garantir aí pelo menos R$ 18 de queda. Para dormir tranquilo mesmo, sabe? Fazer gestão de risco. Tá pagando 5,87, Alexandre, no seguro, para garantir uma arroba 246. Teria um boi, então, no Goiás a 226, Alexandre, pagando o seguro. Se ele não paga o seguro, seria um boi 232, só que aí ele não tem seguro. Então, depois a gente faz. Tá. Quanto seria um boi magro hoje, Alexandre, no Goiás de 13 arrobas? Vamos botar que a gente tá pagando aí 230. Se eu faço um boi de 13 arrobas vezes 230, eu estou falando que a gente está pagando R$ 2.900, Alexandre, 2.990. Tá bom, vamos botar que seja 2.000, vamos botar que seja 220, que ainda consiga comprar 220. Vamos botar 220, 2.860. Tá, 2.860, Alexandre. A diária hoje, tem Boités que me passou hoje, diária já de R$ 12 para animais que vai entrar nos próximos 90 dias. Mas vamos botar que era 12,30. Alguém vai ter um pouco mais, alguns vai ter um pouco menos. 12,30. Esse animal vai ganhar 1,5 kg, alguns vão ganhar 1,6 kg, alguns um pouco menos. 1,5 kg. 100 dias no coxo, 55% de rendimento. Esse animal vai entrar com 13 arrobas, ele vai sair com 19 para 20 arrobas, 540 quilos. Ele vai ter um custo do boi, da compra do boi magro, mais o confinamento de 4.090. Uma receita bruta de 4.477. Uma rentabilidade líquida, Alexandre, em torno de R$ 387, Alexandre. 9,47 em 100 dias. Isso é Isso, muito bom, é Alexandre. isso que eu ia Não perguntar. é Isso é 600, bom? não é 800. Isso Mas é é, muito bom. Tá, isso é Alexandre? bom, Qual é o aumento? atrativo a ponto do produtor, do pecuarista se sentir animado, inclusive aumentar o seu confinamento, Ronald? Sim, Alexandre, sim. O confinador, com a rentabilidade dessa, ele arrisca, porque uma renda fixa hoje para 100 dias vai te pagar aí no máximo 3%, Alexandre, em 100 dias. Você está me dizendo que eu assumindo o operacional, colocando meu custo, eu consigo garantir 9%? 387, isso estimula, tá, É Alexandre? muito bom, Então né? você manda ali, se você mandar 1.000 boi, Alexandre, vamos pensar assim, Ronald, se eu fazer isso com 300 boi, vamos pensar que no capital investido ele vai ter uma rentabilidade de 9%, 387 por animal? Sim. E aí, alguns frigoríficos, alguns confinadores, Alexandre, tem uma conta um pouco melhor, porque tem um diferencial de base um pouco melhor, consegue travar um pouco antecipado. Eu vi hoje
um Boitel aqui no Goiás, e quem quiser ter acesso a isso, para novilha ou para boi magro, trazendo, Alexandre, que consegue travar um boi aí já na próxima 235, tá bom? No físico. 230, 235 para os próximos 90, 120 dias. E tem espaço ainda para rodar. Então a conta fecha no positivo. Tá, Alexandre? Ronald, então vamos lá, vamos entender o que, que isso significa. Hoje, quando você olha para o mercado futuro, e faz as contas, obviamente, do custo desse confinamento, você vê um pecuarista estimulado a confinar. Ele vai entrar nesse mercado ofertando mais animais. Quando a gente olha para essa telinha que você está mostrando aí para a gente, com outubro a 246, novembro 248, dezembro R$ 250 aí, Ronald. Será que esses preços serão alcançados com essa estratégia de aumentar a oferta para o final do ano? Alexander, o boi de 250 ele já é uma realidade na tela da bolsa. Agora, garantir ele no físico cabe conhecimento e estratégia de cada pecuarista que está nos ouvindo. Olhando para esses preços e o atual custo nutricional e o atual custo do boi magro ou de fêmea para engordar nos próximos 120, 140 dias ou 90 dias, a conta fecha no positivo. Então, se fecha no positivo, eu olho e acredito, e o próprio cliente meu já falei isso, que está motivado a confinar. Está motivado a colocar dinheiro nessa operação. Primeiro, o próprio milhocultor que está vendendo milho no Mato Grosso, sabe quanto é o milho, Alexandre, hoje na região de Alta Floresta, região muito forte na reposição de animais? Se você cravar o preço aí, Alexandre, vou ter que pagar uma picanha para você. Sabe me dizer, você sabe mais ou menos como tá ali uma trade, consegue pagar naquela região, Alexandre? Não tenho ideia, Ronald. Tô perdendo a picanha 30 aqui. e, R$ 35, Alexandre. É, né? Agora faz uma conta, uma saca de milho R$ 60, Alexandre, por 35, R$ 34, que é aquela região. Quanto uma Cargill, quanto uma Bung, quanto uma Luiz Dreyfus, uma Mage, consegue pagar lá. Transforma isso em arroba de boi. Você produz uma arroba de boi de 120, 130 reais. E aí você consegue ainda vender de 170, 180. Imagina que esteja hoje você consegue vender um boi lá no frigorífico, 180 reais. E você consegue vender 50 reais a mais, você agrega no seu milho, Alexandre, pelo menos mais 10 a 9 reais numa saca de milho. Então, a saca de milho de 34, você consegue colocar ela para 44, R$ 46, Alexandre. Ô, Então, Ronald, isso vai estimular, na minha visão, e o próprio IMEA já trouxe isso, tá, Alexandre? pois é. Temos esse estímulo ao confinamento lá na frente. Mas vamos ver o outro lado. Temos estímulo para demanda também, seja ela internacional, ou mercado para exportação ou demanda interna. Será que a demanda é capaz de absorver esse possível aumento de oferta? Alexander, a demanda ela é muito condicionada ao que a base, e aí se eu olhar só para setores do mercado, eu acredito que tem setores que estão sofrendo um pouco mais, mas precisa sim de uma economia mais pujante. E quando o dólar começa a passar de 5,50, Alexandre, eu vou só vamos dar um enter aqui, tá, Alexandre? Eu minimizei aquela tela lá, vamos mostrar aqui dois parâmetros de tomador de decisão. Pode ser, Alexandre? Vamos lá, Eu vou estamos só vendo, crescer um pouquinho aqui. Como é que tá? Tá aparecendo aí para você? estamos vendo a tela, sim. Tá. Isso aqui, eu quero que você olhe esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico de preço da arroba no mundo. Isso aqui é um relatório enviado toda semana. Esse aqui é da última semana. Agora, no final da tarde, vai sair outro para clientela. Olha para isso aqui, Alexandre. Olha a nossa arroba hoje, Alexandre. Semana passada era uma arroba de 40 dólares a tonelada, Alexandre. Desculpa, 40 dólares a arroba, Alexandre. Vamos pegar com o preço de hoje, 225 dividido por $1 de 5,5. 40 dólares está hoje, tá, Alexandre? Quase 41 dólares. Então vamos pegar que subiu $1 na última semana. A arroba subiu, mas o dólar também subiu. Então vamos pegar aqui, Alexandre. Nossa arroba é muito barata ainda, Alexandre. Então existe sim uma demanda internacional. Como é que é? Porque a gente tem uma arroba mais barata do mundo, em volume. Quem é que tem volume hoje? A Austrália? A Argentina, pontualmente, o Paraguai, o Uruguai, mas nossa arroba, comparada às vezes, ainda está
5, 6 dólares abaixo. Imagine, com um dólar de 5, 5 vezes 5, Alexandre, seria R$ 25 acima. Então, o segundo semestre, nossa arroba, se a arroba no mundo não subir, a nossa já começa a equalizar com as arrobas mais baratas, que seria Paraguai, que seria a própria Austrália. A gente começa a chegar próximo a eles. Como é que está o nosso nível de exportação, Alexandre? O nosso nível de exportação, olha o junho aí. Maravilhoso, né, Alexandre? Então, quando você olha aqui, ó, o preço comparado uma semana pela outra, 24 e 23, a gente teve aumento, mas quando você olha para uma exportação, ela continua muito firme, Alexandre. Então, aqui, ó, exportação 6,3 comparado no 23, 24 do ano passado, Alexandre. Acreditamos, sim, em preços mais firmes por dois fatores. Estamos exportando em volume e preço pago, um dos menores dos últimos 4, 5 anos. E com a arroba brasileira no atual patamar de preço internacionalmente, a gente tem a arroba mais barata do mundo em volume. Se a gente tem a arroba mais barata em volume, a gente tende a ter uma melhora. Com o dólar nesse patamar de R$ 5,50, isso fica muito mais atrativo. A ter uma correlação, Alexandre, quando o dólar sobe, a arroba sobe junto. Então a gente acredita sim que os preços praticados para o segundo semestre, eles são preços, num conceito total, preços muito bons para o atual momento. Pensando no confinamento, pensando em travar antecipado. Preços R$ 20 acima do que eu tenho hoje. Eu vou para o mercado e faço um seguro de preço? Acho que é válido até pelos últimos 3 anos, o que a gente viveu dentro da pecuária. Quando eu olho, Alexandre, para o abate de fêmea, esse número aqui, ele é o único fator que ainda nos traz um alerta que ele continua crescendo no ano 24. Então, olha para você ver, a gente saiu do ano 21 em torno, Alexandre, em torno de 34% dos animais que estava indo para o abate era proveniente de fêmea, nesse atual momento chega a aproximadamente 46%, Alexandre. Sim, ainda temos um volume de fêmea vindo para o abate, isso deve permanecer no ano 24 e começo de 25. Mesmo ao longo aí desse segundo semestre, Ronald, você acha que essa oferta de fêmeas ainda vai aparecer grande nas escalas? Acredito sim, Alexandre, até pelo fator. Estou vendo muito o pecuarista começar a fazer conta, vendo uma vaca mais pesada ou a bezerra. E aí muitos querendo segurar essas bezerras que saem aí pontualmente. Eles não estão querendo deixar ela embora. E para segurar essas bezerras, coisa que já foi feito, Alexandre, dentro do ano 2023, final de 23 e começo de 24, mês de março, mês de abril, eu preciso liberar uns animais mais pesados, vacas que não pegaram cria, vacas um pouco mais velhas. Então a gente pode ver esse movimento continuando até para o início de 25. O fator crucial hoje, pensando nessa melhora do preço, é o atual governo. Nós estamos com um dos piores gastos da história, Alexandre. O nosso gasto hoje, ele é condizente com o que a gente recarda. Então a gente recarda em torno de um tri de reais, a gente está gastando um tri. É ridículo falar isso. Nós não temos um superávit, não estamos sobrando dinheiro na balança comercial. Os impostos aumentando dia após dia. Recentemente, a gente teve aí o PIS e COFINS rodando no meio do agro, não passou, mas isso pode vir a permear novamente. Então, quando eu olho para o mercado doméstico, é a única preocupação. 75% do que a gente produz, Alexa, é destinado para o mercado doméstico. Um pouco mais, um pouco menos em alguns meses. Se a cadeia doméstica, se não há um incremento na economia brasileira, Alexandre, a gente vai continuar patinando em passar preços maiores para esse ano ainda. Então, quando eu olho para o preço na Bolsa, Alexandre, boi, Alexandre, 250 já é uma realidade na Bolsa, 248, 246 no outubro, eu preciso fazer alguma coisa, Alexandre. Eu preciso botar um seguro de preço mínimo.
Alerta muito bem feito pelo Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, principalmente em relação à oferta de segundo semestre. O que a gente vê nesse momento é um estímulo muito grande aí à produção e um mercado futuro dando oportunidade para travamento, para segurar aí os preços e garantir preços que, obviamente, compensem aí a sua conta do confinamento. Desculpe. Portanto, não adianta só ficar olhando para o mercado futuro e vendo esses preços acontecerem, é preciso garantir esses preços e isso se faz através de proteção na bolsa usando opções, Ronald? Eu prefiro fazer usando opções, tá, Alexandre? Eu sei que existem outras modalidades no mercado e aí, se você não tem conhecimento, não entra nessas modalidades. Eu estou aqui não querendo te vender nada, tá, pecuarista? E sim trazer um conhecimento de algo que muitas vezes você não tem. Ah, o boi está 250, é só eu ir lá e vender esse boi a 250, então? Seria isso, mas aí você vai ter que deixar pelo menos R$ 25 a 27 por arroba de boi parado lá na bolsa. Se esse mercado vai 260, 265, você vai ganhar no seu físico, mas você vai perder todo essa diferença lá na bolsa. Eu prefiro, Alexandre, pagar um seguro de 5 a 4,30 para os contratos mais longos, um pouco mais, e garantir um preço mínimo. Eu protejo um arroba 246 até 226, Alexandre. Protejo R$ 20 de queda, pagando 5,87 e durmo tranquilo. Se o boi for para 260, 270, eu perdi apenas R$ 5 por arroba, 5,60, vezes 20 arroba, eu perdi R$ 100 por animal, mas vou vender meu boi 300, 400, R$ 500 a mais do que eu teria. Se o boi cai, a bolsa te paga a diferença. Então eu não uso contratos, não gosto de usar para quem não tem o conhecimento, para quem não tem as manhas, não tem um profissional habilitado, bastante atenção em usar contrato seco, tá, Alexandre? Ou seja, é sempre uma forma de se proteger e sempre uma forma de também poder participar se caso venha a ocorrer uma alta, né, Ronald? A gente está falando aqui de um cenário de oferta grande. Exato, Alexandre. A gente está falando aqui de um cenário de oferta grande para o final do ano que pode não ser ajustada à demanda. Mas, se o contrário acontecer, você também acaba ficando protegido quando você faz esse tipo de operação, certo? Exato, Alexandre. Vender um boi na bolsa a R$ 5 a mais, ou R$ 5 a menos, ou R$ 10 a mais, R$ 10 a menos, Alexandre, a diferença é só de R$ 200, Alexandre. Vamos botar R$ 10 a mais ou R$ 10 a menos é de R$ 200. Agora, você vender um boi 20, 15, R$ 30 de diferença, Alexandre, é 600, é 400. Então, o que eu quero trazer é que você monta o seguro de preço mínimo, você paga o seguro da caminhonete, contra a roupa, caminhonete da caminhonete, você vai comprar a caminhonete nova. No boi é da mesma forma, Alexandre. Um boi de 4.600, 4.500, R$ 4.300, você vai pagar R$ 100 para garantir um preço mínimo e dormir tranquilo, Alexandre. Exatamente. Portanto, fica aí essa análise do Ronald Macuco, da Pátria Agronegócios, sobre o que pode acontecer no segundo semestre. Por enquanto, o que a gente tem é um cenário de incentivo aí à produção de confinamento e uma demanda que pode continuar forte e firme para as exportações por conta da competitividade da carne brasileira lá fora, mas um mercado interno que ainda não está seguro na sua economia, um mercado interno que ainda vai ter uma possível oferta maior de fêmeas também sendo colocada aí à disposição do mercado interno no segundo semestre, ou seja, uma conjunção negativa aí para preços e você olhando hoje, fazendo as contas do confinamento, como o Ronald bem mostrou para a gente, mostrando que a margem é boa, é positiva, nada melhor do que proteger já essa margem positiva que o mercado futuro está oferecendo agora, do que apostar para ver e chegar lá na frente e esses preços não se confirmarem. Então,
Foi uma bela análise aí do Ronald Macuco para a gente que está acompanhando aqui no Notícias Agrícolas e para você, pecuarista, que está tomando a sua decisão, principalmente agora, sua decisão de confinamento. Meu caro Ronald, muito obrigado, viu, mais uma vez pela participação. Obrigado aí por traduzir um pouquinho do mercado e principalmente dessa dinâmica para o produtor pecuarista que nos acompanha. Muito obrigado a você, Alexandre, e todos que nos assiste, nos colocamos à disposição aí, caso alguém queira fazer essa conta personalizada para o seu negócio, entender um pouco mais das operações em bolsa. Eu tenho um grupo fechado ali, onde que eu trago orientação, mensalmente faço um bate-papo ali com todos presentes ali, para a gente tirar dúvida pontual. Então, desde já, meu amigo, me coloco sempre à disposição e um excelente dia para você. Tô com Deus. Valeu, Ronald. Tá aí, Ronald Macuco, Pátria Agronegócios, trazendo as informações do mercado aqui pra gente. A gente fica muito contente com a participação também dos internautas aqui pelo chat do YouTube. Vocês perceberam que a conexão não foi o nosso melhor ponto hoje para fazer essa transmissão, mas enfim, o recado foi passado aí pelo Ronald Macuco e espero que as possíveis perguntas que venham surgir posteriormente a gente possa repassar aí para o Ronald e ele responder para quem participa com a gente aqui no chat do YouTube. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Deixa eu passar rapidamente como estão os negócios lá na B3 nesse momento. A gente já viu na tela do Ronald algumas variações, mas ali a gente tem junho a 225,85, uma alta de 0,11%. O julho, R$ 234,00 com queda de 0,09%. Agosto, R$ 239,50 com alta de 0,29%. Setembro, R$ 240,50, queda de 0,21%. Indicador CPEA, R$ 225,40 com queda de 0,11%. Esses são os números do mercado do boi gordo. O mercado ainda pode alterar, a gente está falando de um mercado que ainda não fechou, não encerrou os seus trabalhos nesta quarta-feira. Notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.